Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula e no vídeo de hoje vamos falar sobre os blocos no AutoCAD. Já temos um vídeo antigo sobre isso aqui no canal, mas vamos ver aqui alguns recursos não vistos na época e já utilizando as melhorias da versão 2021. Então prepare aí o programa e o material para fazer algumas anotações e vamos ao vídeo de hoje. Então, começando aqui do básico, sabemos que é interessante a utilização dos blocos quando temos dois ou mais objetos que formam um único objeto, um único desenho. Então a gente faz esse agrupamento através dos blocos. Então temos aqui dentro do menu superior, aqui os grupos, temos um grupo aqui, Block. Temos aqui a opção de inserir, de criar, editar e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma geladeira. Então você tem aqui 3 objetos, coisa bem simples, bem básica mesmo, só para a gente começar a entender, depois a gente vai avançando. Então temos 3 objetos aqui no exemplo, então eu vou encostá-los aqui. Então digamos que essa aqui é uma representação de uma geladeira em planta, Então temos 3 objetos, 3 retângulos, que agora podemos fazer esse agrupamento para deixar os 3 uma única coisa. Então, para criar um bloco, vamos selecionar também os 3 objetos, que fazem parte desse único elemento. E aqui dentro do grupo Block, temos aqui na parte de cima a opção Create. Se você quer ir pelo atalho, é apenas a letra B. Então, seleciona B e Enter, vai entrar nessa mesma janela aqui da criação de blocos. Então, selecionados os 3 objetos, vamos dar aqui então o nome para esse bloco. Então vamos dar aqui o nome de geladeira no nosso caso. E aqui um pouco mais abaixo temos a opção de Base Point, de escolher um ponto de inserção desse bloco. Então através desse ponto que podemos escolher, a gente pode fazer toda a movimentação desse bloco sem a utilização de comandos. Então por exemplo, aqui Base Point, aqui um pouco mais abaixo temos esse botão aqui Pick Point. Então selecionamos ele volta aqui para o desenho, então a gente vai escolher um ponto de inserção. Pode ser nesse caso aqui, na parte de trás aqui do nosso desenho de geladeira. Posso clicar aqui nesse ponto intermediário aqui da parte de trás. Então após clicar nesse ponto, ele já volta aqui então para a janela de blocos novamente. E agora é só clicar em OK então para criar esse bloco. Então temos aqui um bloco com o nome de geladeira e esse ponto de inserção aqui, parte intermediária traseira aqui. Então, através desse ponto, podemos movimentar, inclusive encostar aqui em uma parede do desenho, da sua planta e assim por diante. Essa é a parte da criação dos blocos. Então, uma parte simples. Aí eu quero fazer uma alteração nesse bloco aqui. Então, podemos clicar 2 vezes em cima dele. Ele vai abrir então essa janela de edição de blocos. Aqui, se tivesse mais blocos, ele vai mostrar aqui uma lista. E podemos clicar aqui em OK. Então entramos aqui na parte de edição de blocos. Então já está numa outra cor, nessa área cinza aqui. Então quando se abre o bloco editor, a gente já entra nessa parte de parâmetros, que é onde são feitas as configurações para blocos inteligentes, blocos dinâmicos. Então se a gente quer fazer simplesmente uma alteração aqui no nosso desenho, a gente pode vir aqui na aba Home e temos aqui acesso aos comandos principais novamente. Temos aqui acesso aos 3 objetos que pertencem a esse bloco. E se a gente quer fazer uma alteração, quer inserir mais algum detalhe, qualquer coisa assim, a gente pode fazer aqui normalmente. Por exemplo, aqui colocar um círculo. E aí pode vir aqui na parte de cima, superior direita aqui, e fechar esse editor de blocos. Close Block Editor. Ele vai pedir para salvar as alterações, a gente coloca aqui sim, Save the Changes aqui. Então temos aqui o bloco editado, já inserido um detalhe a mais aqui, permanecendo então o agrupamento e o mesmo ponto aqui de inserção. E caso a gente não queira realmente utilizar esse desenho como um bloco, a gente pode então desagrupar utilizando o comando Explode, que está aqui dentro do grupo Modify. Embaixo da borrachinha, do Eraser, temos aqui o Explode. Ou simplesmente a letra X e Enter.
Dessa forma o bloco é desfeito e aí temos acesso aos objetos separados novamente. Só faça isso se realmente não vai utilizar esse desenho como bloco, mas em geral, uma vez feito o bloco, mantenha agrupado para não ter problemas para fazer a movimentação e outros comandos, né? Vamos voltar aqui e deixar agrupado no bloco. Enquanto você está dentro desse arquivo, vai estar aqui, ó, dentro da opção Insert, ele vai estar aqui, ó. Então você pode inserir mais desse mesmo bloco aqui, mesmo que você apague o desenho. Então dentro desse arquivo, você pode até dar um delete, às vezes até sem querer, que aí você pode vir aqui em Insert, que ele vai estar aqui, e você pode inserir, ó, novamente quanto você quiser, tá? É claro que se você apagar e fizer aquele comando do purge, né, da limpeza geral, aí você vai realmente perder. Se não, se você apagou por acidente, você pode inserir novamente dentro do arquivo que você está trabalhando. Agora vamos ver como inserir blocos em projetos existentes. Para isso vamos utilizar essa planta de escritório que já é conhecida aqui do canal, né? Que tem vídeo mostrando como fazê-la. Vou deixar o link na descrição. E também utilizamos lá no vídeo antigo sobre blocos, mas retornamos aqui para ver a forma mais correta de fazer a inserção desses blocos, por exemplo, dentro de um projeto de arquitetura ou de civil, edificações, né? Dentro de um projeto feito em Metro. Para fazer a inserção, vamos utilizar aqui o mesmo comando dentro do grupo Block, a opção Insert. Como não tem nenhum bloco nesse arquivo aqui recente, vamos vir aqui na opção Blocks from Libraries, para abrir essa janela aqui de inserção de blocos, que é a janela que veio nas últimas versões do AutoCAD. Para quem utiliza as versões antigas, pode ser que não tenha essa opção, por isso que a gente já está utilizando a forma atualizada do AutoCAD 2021. Então esses blocos você pode ter dentro do seu computador, de objetos, imóveis, no exemplo, para a gente inserir dentro do projeto. Eu tenho aqui uma pasta que eu já baixei alguns blocos dentro de um site chamado CAD Blocos, que a gente vai ver mais à frente. Então eu já salvei aqui alguns que eu já utilizo há um certo tempo, que são os mais básicos para a inserção dentro de uma planta 2D. Então dentro dessa janela aqui que se abriu, clicando nesse botãozinho aqui das pastas, ele vai abrir aqui para fazer a busca então desses arquivos, né, desses blocos. Ele já pegou aqui essa pasta onde estão salvos aqui os meus blocos e eu vou procurar aqui o objeto que eu quero inserir dentro da planta. Então, por exemplo, a geladeira, que é um modelo que já tem pronto aqui. Então eu posso clicar duas vezes ou clicar e depois vir aqui em Open, né, que ele já vai carregar aqui. Então está carregado aqui dentro da janela. Eu posso inserir então essa geladeira arrastando para a tela da planta. Aí agora a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão das escalas de inserção. Então lembrando que a gente pode vir nas unidades, clicando em UN e Enter, e ver qual é a unidade de inserção aqui, ó, em Section Scale. Vamos deixar em princípio em metros, né, meters, e dar um OK aqui, que é a forma como já tem que ser dentro do projeto em metro. Mas temos que ver qual é a medida que está essa geladeira. Então já está carregada aqui para ser inserida, mas eu vou abrir o desenho dessa geladeira aqui para vermos qual é o seu tamanho. Vou vir aqui em Distance e medir aqui o seu comprimento. Está com 630. Então ela não está numa unidade de metro, né? Está numa unidade de milímetro. Foi desenhada em milímetro essa geladeira. Por isso que deixamos a unidade de inserção metro, para que ele já venha na escala correta. Então podemos inserir aqui, ó, arrastando, clicando e arrastando para o desenho. Tá? Parece que está pequeno, mas é que essa planta aqui ela já é de um espaço grande mesmo. Então já está no tamanho correto aqui, né, em unidade de metro. Tá? Então esse bloco já foi feito com um ponto de inserção aqui na parte intermediária traseira, né? Então podemos movimentar através desse ponto. Por isso que é interessante sempre ao criar os blocos ter esse ponto de inserção. Então sempre que você for inserir um desenho e ficar muito grande ou muito pequeno em relação no seu desenho, pode ser que está numa unidade diferente. Então abra o bloco e meça para ver qual é o tamanho, qual é a unidade que foi feito esse desenho, né? Esse bloco.
Vou apagar aqui, que é interessante a gente já ter uma layer para fazer a inserção dos blocos e deixar esse tipo de objeto. Então eu vou criar aqui uma layer com o nome blocos, colocar uma cor diferente que não foi utilizada nesse projeto aqui, esse azul mesmo, cian, e pegar agora essa layer para ser utilizada, blocos, porque aí quando a gente inserir aqui ele já vem na cor correta, já vem numa layer específica. O que pode acontecer também, às vezes quando você insere um desenho, que esse desenho já foi feito em metro. E aí quando você insere, mesmo deixando em units aqui, em section scale metros, né, meters, ele vai vir com uma unidade diferente. Vamos ver um exemplo caso isso aconteça com você. Tenho aqui um bloco, que eu já sei que acontece dessa forma, que é um bloco aqui de uma cama. Essa cama de casal eu já medi, ela já está feita em metros, já está com um comprimento 1.9, né, que seria frente a 1,90 m. Então, ao inserir essa cama aqui, ela fica extremamente minúscula. Então, às vezes pode acontecer dessa forma. Ela está desenhada em metro, está sendo inserida num arquivo em metro e acontece esse problema aqui. Para isso não acontecer, você vai deixar a escala de inserção dentro das unidades aqui, né? Você vai colocar milímetro. E aí você insere esse tipo de bloco já desenhado em metro, aí ele vem com a medida correta, a proporção correta aqui para o desenho. Então tem essas pequenas particularidades aí, então você vai ter que deixar em milímetro a escala de inserção quando você tem um desenho já desenhado em metro. Inserir outros blocos que estão em milímetro, então vamos deixar aqui como meters, né, metros como a escala de inserção. Eu vou escolher aqui um outro bloco, como por exemplo essa mesa aqui, para a gente já ver outras questões. Por exemplo, ó, ao ser carregado aqui esse bloco, repare que ele veio 3 arquivos, ou seja, foi feito um bloco para o conjunto completo e as cadeiras estão em si feitas blocos separados também, um bloco dentro do outro, vamos dizer assim. Vamos inserir aqui. Essa mesa foi desenhada em milímetro, então ao inserir aqui já lá nas unidades estando o metro, né, meters na escala de inserção, ele já vem no tamanho correto aqui, na proporção correta. Vamos inserir em qualquer local aqui, que a ideia não é fazer uma disposição, mas só para a gente entender a questão da inserção dos blocos. Então repare que veio já na proporção correta e temos 2 blocos, como eu disse, né? Tem um bloco do conjunto total e um bloco para as cadeiras, né, separadas aqui. Então ao clicarmos 2 vezes aqui nesse bloco, ó, ele tem a mesa. Então dentro do editor de blocos podemos clicar 2 vezes na cadeira também para essa configuração ou edição, né? É claro que se a gente clicar uma vez só, ela já vai estar aqui, a gente pode já escolher que temos esses 2 blocos e mais o bloco do conjunto completo. Só para quando acontecer dessa forma você já verificar. Aqui a gente já deixou na layer correta, a mesa em si, que é esse retângulo, ficou na cor, mas as cadeiras não. Então o que a gente percebe quando acontece isso, quando você insere um bloco e ele não pega a cor da layer atual, é porque esse bloco ele já foi modificado aqui nas propriedades por uma cor ou uma configuração diferente. Então, por exemplo, aqui eu cliquei no bloco, aqui dentro das cores está by layer, então tá correto. Tá? Mas se eu clicar 2 vezes, então vamos editar aqui, por exemplo, a cadeira 2. Ó. Clicar 2 vezes aqui, entrou no bloco dessa cadeira. Ó. Objeto aqui já separado. Ó. Então vamos vir aqui em Home. Ao selecionar essa cadeira, repare que a layer está numa layer 0, então a gente vai precisar colocar na layer blocos. E aqui dentro das propriedades, ó, foi mudado, quem criou esse bloco mudou para a cor, né, white aqui, que seria o branco. Então a gente tem que colocar by layer, para ele sempre seguir a cor que estiver na camada, na layer atual, né? Então, quando você inserir um bloco que está e não consegue mudar a cor simplesmente lá na tela inicial, vai ser preciso abrir o bloco no editor e fazer essa mudança. Verificar primeiro a layer e depois aqui a cor dentro do grupo das propriedades. Então, vamos fechar aqui o bloco editor, colocar para salvar e aí sim ele vai ficar todo na cor correta. Então, como vimos,
Para inserir o bloco corretamente, é preciso verificar a unidade que ele foi desenhado e também, se for necessário, alterar a escala de inserção dentro do comando units, né? UN Enter. Mas você também pode inserir um bloco e mudar aqui a escala dentro dessa janela aqui de inserção. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, aqui tem a lista dos blocos já inseridos. Vamos pegar aqui o da geladeira. A gente pode deixar selecionado e a gente pode vir aqui na parte de baixo, ó, em Scale, em X e em Y, né, que é 2D, fazer uma alteração. Então, por exemplo, tá 1 aqui como padrão, posso colocar aqui 2 e 2 em Y. Sempre esses dois números iguais para inserir corretamente. Então ele já vai inserir com o tamanho dobrado, né, com um fator de 2. Então, ao inserir aqui o bloco no desenho, ele veio aqui para baixo por uma razão, que ele está com um ponto de inserção um pouco mais acima aqui, mas ele já vem então com o tamanho dobrado em relação aqui ao original, porque mudamos a escala aqui em X e Y. Também podemos colocar aqui na parte de rotação, inserir em ângulo, por exemplo, quero que já venha em 45 graus. Coloco aqui 45 e ao inserir ele já vem aqui então já inclinado. Poderia ser qualquer outro ângulo, por exemplo 30 graus, ó, e aí ele já vem aqui também dentro desse ângulo. Então só para a gente saber que tem essas opções aqui embaixo que você pode alterar a escala e o ângulo já antes de inserir. Também tem aqui mais abaixo essa opção de vir explodido, quando você já adicionar sem ser um bloco agrupado, mas não é recomendado você fazer isso aqui, porque já perde a ideia do bloco, né, que é uma coisa agrupada. Vou aqui apagar esses objetos, e voltar aqui novamente para 1, mude novamente aqui para 1 e apague aqui o ângulo para que ele venha corretamente. Vou apagar esse aqui também. Mas uma outra forma de você fazer esse escalonamento é usar o comando Scale aqui do Modify, que é o mais padrão. Então vamos ver aqui, ó. Inserimos esse bloco e vamos medir aqui agora a sua distância. Ó, então ele tem de comprimento aqui 0,63 ou 63 centímetros, né? 0,63 metros. Mas você tem uma geladeira que pode até ser desse modelo como você inseriu, mas ela é um pouco maior, um pouco menor. Então digamos que seja uma geladeira de 80 centímetros. Então você pode usar o comando Scale. Vamos só desencostar da parede para a gente ter espaço aqui. Então o comando Scale, se a gente selecionar Scale, ele pede seleciona objeto, podemos selecionar aqui, apertar Enter, clicar num ponto base qualquer aqui dentro do desenho, ele já vai começar então a escalonar, né? Podemos aumentar ou diminuir. Então assim como na parte aqui da tela de inserção, que a gente mudou em X e Y para 2, aqui a gente também pode colocar 2 e dobrar. Pode colocar 0,5 e diminuir pela metade. Então sempre a escala real é a escala 1, né? Tudo que for acima de 1 está aumentando e abaixo de 1 está diminuindo. Então se simplesmente a gente quer dobrar, a gente coloca 2 e Enter, né? Voltando aqui. Agora quando a gente quer uma medida específica, vai ter que fazer muitas contas para você descobrir qual o fator que você vai ter que utilizar. Por exemplo, um ponto alguma coisa para ele deixar com 80 centímetros. Então, para não ser preciso isso, a gente pega o comando Scale, seleciona o objeto, aperta Enter, clica num ponto base qualquer também, e agora, ao invés de digitarmos um fator, vamos vir aqui na barra de comandos inferior, ó, e clicar nessa opção Reference. Então, vamos dar uma referência. Então, ao clicar aqui, ele vai pedir 2 pontos. Então vamos pegar aqui o comprimento desse objeto, desse bloco, né? Então vamos pegar aqui da esquerda até a direita, por exemplo. E agora entre esses 2 pontos qual é a medida? Então estava 0,63. Vamos dizer que a nossa geladeira vai ter 80 centímetros. Então em metro é 0,8. Então vamos colocar aqui essa medida, 0,8 e Enter. Vamos conferir aqui então um distance, 0,8. Então escalonamos o bloco, sem precisar entrar no editor, e já deixando uma medida específica. Aí podemos continuar movimentando por esse ponto aqui normalmente.
Então, recapitulando, se esse objeto veio muito grande ou muito pequeno, você vai ter que alterar nas unidades a escala de inserção, mas se você tem uma medida específica que é diferente da original, aí você pode escalonar utilizando o comando scale com referência entre dois pontos, né, que pode ser o comprimento ou a largura do objeto, e colocar uma medida específica ali. Tá? Então tem esses dois casos. Uma grande melhoria que veio nas versões recentes com essa barra de inserção aqui é quando a gente tem um arquivo que tem vários desenhos, vários pequenos blocos, como por exemplo esse que eu tenho aqui de várias cadeiras. Então abrindo a gente vê que são vários. Então anteriormente quando a gente inseria aqui com o comando insert, ele já viria todos os blocos de uma vez só para o desenho. Aqui a gente pode escolher esse arquivo para inserir, clicando aqui, e aí ele carrega todos os blocos já desse arquivo. Então a gente pode escolher qual que a gente vai inserir. Aqui eu sei que essas cadeiras foram desenhadas em milímetro, então a escala de inserção já está em metro. Vamos conferir aqui, ó, metros. E aí a gente pode então inserir, escolher qual modelo que for mais interessante e apenas arrastar aqui. E se quiser que seja num outro ângulo, por exemplo, a gente pode vir aqui na opção de rotação mais abaixo, colocar aqui por exemplo 90, e ao inserir ele já vem num outro ângulo aqui. 180, pode ir inserindo aqui com os múltiplos de 90 e já inserindo no ângulo correto em volta de uma mesa, por exemplo, qualquer coisa assim. Quando a gente tem um arquivo com vários blocos, carrega-se o arquivo, ele vem aqui todos os blocos, a gente vai escolhendo e inserindo no desenho. Outra questão é que a gente pode também abrir um arquivo qualquer aqui, por exemplo, de uma porta. Eu tenho esse desenho de uma porta aqui, que é uma porta comum, só que ele não é bloco, ó. Eles são objetos separados. Eu posso copiar esse arquivo, ele já foi desenhado em metro, então eu copio com Ctrl C comum, né, fazer a cópia, ou aqui em Clipboard a gente faz aqui a cópia, né, copy, Ctrl C, e aí a gente pode vir no desenho e colar. Então a gente não faz o Ctrl V normal, a gente vem aqui em Paste, ó, e vamos colar como um bloco, ó, Paste as Block, ou Ctrl Shift e V. Então nessa opção aqui, ao nós inserirmos esse desenho, ele já tem o seu ponto de inserção, cliquei aqui no local qualquer, mas ele já veio como um bloco. Lembra que ele estava todo desagrupado. Agora ele já está aqui agrupado com um ponto de inserção, e a partir desse ponto que foi gerado de inserção, eu posso movimentar também. Então quando formos copiar um objeto de um desenho, de um arquivo para outro, a gente pode utilizar o Ctrl C para fazer a cópia, mas na hora de colar a gente usa o Paste as Block ou Ctrl Shift e V, e aí ele já vai gerar um ponto de inserção e você escolhe um ponto para adicionar então o desenho como bloco no seu projeto. Então são várias formas de você inserir um bloco. Então vamos utilizar como padrão a utilização dessa janela aqui para a inserção dos blocos. Ao invés de abrir arquivos e copiar e colar no seu projeto, sempre utilize então essa janela. Agora vamos ver como baixar novos blocos. Até agora vimos como criar, como inserir blocos, como ajustar, das várias formas como vimos até aqui, mas já temos alguns blocos prontos que podemos baixar, que aí a gente consegue então otimizar, não precisar criar tantos blocos, né? Então talvez o principal site seja o CAD Blocks. Vamos entrar então nesse site. Então o site tem essa tela inicial aqui e tem aqui as categorias de blocos, né? Sendo a primeira aqui de 3D, então todos os que são de 3D estão dentro dessa categoria. Então todas as demais são de 2D para inserir nos projetos técnicos, né? Então, por exemplo, acessórios, vamos clicar aqui e aí ele mostra vários tipos de blocos de acessórios que podemos utilizar. Vamos voltar aqui e aí vocês veem que tem vários tipos de blocos de instalações elétricas, mobiliário, esquadrias, entre outros, que vai ser bastante interessante para quem trabalha com plantas, né? Já utilizar de símbolos que tem aqui, né? Por exemplo, instalações elétricas. Temos diversos símbolos e padrões aqui que podem ser utilizados. Vamos voltar aqui, clicar em mobiliário. Então temos aqui alguns blocos de móveis, né? Mobiliário. E alguns blocos estão separados, né? Um único desenho no arquivo.
mas a grande maioria são vários desenhos no mesmo arquivo, ficando daquela forma como vimos do exemplo das cadeiras que eu tinha baixado já, né? Que aí a gente tem um arquivo com vários que a gente pode carregá-los todos através da janela de inserção. Então, por exemplo, vamos entrar aqui nesse primeiro aqui, ó, poltronas e sofás. Temos aqui vários modelos já em planta. Porque temos alguns blocos que estão em planta, ou seja, está sendo visto de cima, mas também temos alguns que são objetos vistos de frente ou na vista lateral. Ou seja, são várias vistas que você pode baixar. Ó. Aqui, ó, projeto de guarda-roupa, já na vista frontal, né? Então não são só na vista em planta não. Mas vamos pegar como exemplo esse primeiro aqui. Para baixar, a gente vai clicar nesse baixar o arquivo. Em alguns arquivos, o site ele bloqueia para baixar, porque é uma forma que eles têm de comercializar esses blocos aqui. Então eles vendem um link para você baixar todos os blocos que tem no site. Podem ver aqui nessas abas laterais aqui, um link para 2D, outro para 3D, aqui um combo 2D e 3D, tá? Aí você pode comprar todos os blocos do site para não precisar estar baixando toda vez, caso você utilize com muita frequência blocos variados. Então às vezes vale a pena, mas em geral você pode baixar aqui gratuitamente, apenas que o site bloqueia alguns desses blocos onde vão fazer parte apenas do link que eles comercializam, mas tem bastante que eles liberam aqui gratuitamente. Então vamos ver, clicando aqui em baixar o arquivo, ó, isso baixou, então está liberado. Então esse arquivo já foi salvo lá na minha pasta onde são feitos os downloads. Então essa aqui é a minha pasta de downloads, está aqui o arquivo que foi baixado. Então sofás aqui, podemos clicar para abrir, ele já está com esse preenchimento, né, essa achura aqui colorida, já para fazer a inserção em plantas humanizadas, né, onde já tem a planta já colorida. Mas aqui só para a gente entender o conceito. Então baixou, veio para a pasta de downloads, porque aí você pode fazer a inserção como já vimos. Para facilitar, eu vou copiar esse arquivo aqui da pasta downloads e vou colocar aqui na minha pasta de blocos 2D para facilitar o programa encontrar. Então vim aqui no meu arquivo, clico aqui para buscar então um bloco, ele já pega a minha pasta de blocos 2D. Então vamos procurar esse arquivo aqui, o sofá, esse aqui, ó, sofás de um lugar, né, poltronas. Vou clicar duas vezes aqui, ele está carregando então todos os modelos. Vamos só conferir aqui qual a unidade que foi utilizada para desenhar esses blocos. 0,98, ou seja, já está em metro. Então vale aquela regra de quando já está em metro a gente mudar aqui a unit, escala de inserção aqui em section scale, deixar em milímetro. Usar um OK para quando a gente inserir ele já vir na escala correta. Então podemos inserir aqui qualquer um desses blocos, ele já vem na escala correta. Então espero que tenha ficado claro que a explicação sobre blocos, como a melhor forma de utilizar, de criar, de inserir, né? Lembrando que são os blocos simples, não são os blocos dinâmicos, né? Que são aqueles blocos inteligentes que já fazem várias atividades sem a utilização dos comandos, né? De girar, de mudar o tamanho, enfim. Então são blocos simples que a gente viu aqui. Futuramente, se você tiver interesse, a gente pode falar um pouco sobre esses blocos dinâmicos, tem alguns outros vídeos de canais colegas aqui também. Então a ideia é que você saiba trabalhar com esse tipo de objeto que é um pouco mais simples, mas que vai facilitar na criação dos seus projetos. Não só se você trabalha com a parte de arquitetura, de construção, edificações, engenharia civil e tudo mais, onde que a gente trabalha com plantas, mas projetos em 2D em geral, mesmo para produtos, mecânica, entre outros, que você vai ter símbolos que você pode inserir dentro do seu projeto. Então aqui foi um apanhado geral sobre blocos. Então qualquer dúvida que você tiver ou algum detalhe que ficou faltando falar aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou mesmo me enviar por e-mail. E se você tem interesse em um material mais aprofundado em AutoCAD 2D, fique ligado que por esses dias lançarei um treinamento de AutoCAD 2021, onde veremos através de videoaulas gravadas toda a parte de criação básica do programa, utilizando as melhores ferramentas e comandos, indo até a parte mais avançada, conhecendo toda a parte de criação de folhas, ajustes de escalas, ou seja, toda a parte de plotagem e documentação. Então, veremos toda essa parte de criação
e plotagem com o AutoCAD 2D, já atualizado na versão 2021, e também teremos aulas ao vivo por transmissão, onde podemos focar nos projetos da sua área de estudo e de atuação, dando uma ênfase nas suas principais dúvidas e dificuldades que você tenha em relação à criação de projetos com o AutoCAD. Então é um treinamento geral para todos que utilizam o AutoCAD 2D e também focado na sua área de estudos e atuação, pois você vai ter um material para você assistir no seu tempo e também todo um suporte 1 a 1 para falarmos especificamente da sua área, das suas dificuldades e tudo que você precisar em relação ao AutoCAD 2D. Então, se você tem interesse, você pode me passar por e-mail ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição, ou você também pode deixar o seu e-mail nos comentários desse vídeo, que em breve, dentro dos próximos dias, já estaremos iniciando esse trabalho que é bastante prático, simples e acessível. Então te aguardo no nosso treinamento prático de AutoCAD 2D 2021. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei para dar uma força aqui para o canal e também compartilhe o link desse vídeo com seus colegas que possam se interessar por esse assunto. Se você está assistindo e ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever e também ative o sininho para saber quando teremos novos vídeos por aqui também. Como sempre, espero ter ajudado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.